Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Espero que todos estejam bem, eu estou muito satisfeito, feliz, queria agradecer mais uma vez ao convite da comunidade espírita Nova Era, por estar aqui com vocês, tendo essa conversa, sobre um tema muito interessante que está no capítulo 18 do livro A Gênese, um dos livros mais interessantes da obra de Kardec, porque esse livro ele é o fechamento, né? Ele é a cereja do bolo, é aquilo que veio coroar todo o desenvolvimento da doutrina, porque ele já tinha um pouco mais de experiência, ele já tinha vivido e passado pelas diversas mensagens que desde o ano de 1855 até o ano de 1868, quando ele publica esse livro, esses praticamente 13 anos de atividade ininterrupta na doutrina espírita, deu a ele uma capacidade de entendimento muito aprofundada e ele pôde, de certa forma, trazer esse capítulo 18, que é um capítulo de fechamento que nós falamos dele bastante sem o saber, quando nós nos referimos, por exemplo, à transição planetária, quando falamos sobre a questão do expurgo de espíritos do planeta Terra, né? Que o planeta Terra vai ter espíritos que não vão reencarnar mais na Terra, que vão para planetas de menor ordem, de menor qualidade de vida, e que isso tudo está aqui, né? Desse capítulo, é justamente um capítulo de base, de fundamentação para todas essas ideias. E o tema principal desse capítulo é São Chegados os Tempos, anúncio de um novo tempo. Essa ideia de anunciar o novo tempo, isso não é também uma coisa nova, né? A gente vê que lá no Novo Testamento, Jesus também anunciava um novo tempo. Ele dizia que não passaria aquela geração sem que essas coisas acontecessem. João Batista, ele também falava de um período novo, né? Que ele é um período apocalíptico, que iria acontecer uma grande revolução e que após essa revolução haveria um tempo novo. Jesus propunha o reino de Deus na terra através de um processo de transformação que não viria sem lutas, que não viria sem disputas. Então essa coisa de que de vez em quando a terra passa por um período onde as coisas mudam, isso está no nosso imaginário, isso é coisa da nossa cultura, isso faz parte da nossa cultura e não seria diferente agora nesse contexto. Eu me lembro quando eu era menino que morava em Jequié, ainda surgiu um boato de que tinha nascido uma criança com barba e com muito cabeludo e tal, e que teria dito que o mundo ia acabar em tantos dias. Aí o pessoal ficou brincando, depois dizendo que nasceu um outro que não tinha cabelo nenhum, que desmentiu todo o cabeludo e tal. Então a gente até brinca com essas coisas, mas existe isso no imaginário, né? Aquele 12 de dezembro do ano de 2012, que seria um período do calendário que apontava para o final da Terra, para o final da vida na Terra. Então, de uma certa maneira, isso está presente na nossa cultura. E aqui, como esse livro, ele é um livro que traz muita fundamentação para uma fé raciocinada, para que nós possamos realmente entender as coisas do jeito que as coisas são e não do jeito, né, da imaginação, voando, viajando. Então é importante a gente entender como é que Kardec conduz esse assunto aqui no capítulo 18 da Gênese. Então, para efeito de entendimento, ele faz uma distinção entre dois tipos de movimentação aqui no planeta: a movimentação moral e a movimentação geológica.
A movimentação geológica tem a ver com a questão da maturidade do terreno da Terra. Então vão acontecer tsunamis, furacões, vulcões, por conta disso. Não tem nenhuma ligação o fato de que teve um vulcão e de repente aconteceu alguma coisa num determinado local, ou deu um terremoto, significa que morreu uma pessoa e deu um terremoto. Essas relações, essas correlações, elas não são necessariamente correlações diretas, porque são coisas que não se misturam necessariamente. Existe um fluxo do desenvolvimento do planeta do ponto de vista geológico, e existe um fluxo do desenvolvimento do planeta do ponto de vista moral. O crescimento moral é dado quando os indivíduos eles aprimoram a sua qualidade intelecto-moral e, consequentemente, eles passam a interferir um tanto quanto nessa própria condição do desenvolvimento do planeta. O planeta passa também a ser modelado. Nós estamos vivendo um período antropocênico, um período onde o homem realmente é um agente modelador do planeta. Ele aperfeiçoa o planeta, ele melhora as condições de habitabilidade do planeta. E ele faz isso com a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade intelectual. Mas é claro que quanto mais ele ascende moralmente, melhor é a sua intervenção no planeta. Ou seja, existe aí uma situação que é a própria natureza quem vai fazer, e a segunda condição é o homem no seu processo de desenvolvimento cognitivo, intelectual e moral, ele passa a ter ferramentas para fazer esse desenvolvimento. Então é aí que o homem e a Terra começam, de certa forma, a ter uma conversa nesse sentido das transformações. Nada além disso. Para além dessas questões, das intervenções pessoais e pontuais de este ou aquele fator, existe um conjunto de leis que estão presidindo todas as transformações, quer sejam transformações morais, quer sejam transformações geológicas no planeta Terra. Essas leis, dentre essas leis, existe uma lei que é a lei do progresso, que tudo progride, tudo se desenvolve. Mas esse progresso, ele não se dá sem que haja turbulência. É preciso que nós entendamos que para você construir um prédio onde havia uma casa, vai ter que ter uma poeira danada, porque alguém vai ter que desmanchar a casa para construir um prédio. Então, observe que tem o acabar com o antigo para construir o novo. E essas transformações, elas estão acontecendo o tempo inteiro, quer seja no âmbito moral, quer seja no âmbito físico. Mas, muitas vezes, nós não percebemos, porque essas mudanças são muito lentas. Então, ele vai classificar as mudanças de acordo com a sua duração. Então, são mudanças rápidas, aquelas abruptas, como, por exemplo, uma grande erupção vulcânica que muda completamente a paisagem de um lugar por conta de uma explosão ou por conta de um lançamento de material vulcânico. A outra condição são aquelas coisas aquelas mudanças subreptícias, imperceptíveis, que elas não são percebidas claramente, como o aumento no nível dos oceanos, né, que você vai percebendo, isso vai acontecendo, mas vai acontecendo dentro de uma gradação, de um tempo, em que às vezes não é possível se perceber. Claramente, em determinadas épocas do ano, a gente vai ver o mar subir de uma forma mais acentuada, mas tem lugares do planeta que já estão num índice de habitabilidade comprometido, né, com a condição de habitabilidade comprometida. Então, observe que essas coisas elas vão acontecer dentro de um tempo que é o tempo das coisas. Não tem um apressar do tempo, nem tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam. Resumindo o que eu estou dizendo com relação a essa introdução desse capítulo 18, é que não existe necessariamente aquela ideia dogmática, aquela ideia fanática de que as mudanças no planeta serão presididas por grandes catástrofes naturais. As catástrofes naturais, elas podem ser catalisadoras de mudanças morais, é outra coisa. Por conta das dificuldades que vão trazer, por conta das situações novas que vão se apresentar para o homem, ele será obrigado a mudar a sua forma de estar no mundo. Como aqueles sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram uma nova forma de ver. Então eu tenho amigos, por exemplo, que vieram de países que foram países que passaram pelos horrores da Segunda Guerra Mundial de forma muito grave, a população passou fome, teve dificuldades, e eles hoje são armazenadores de comida. A gente percebe, mesmo os filhos que não tiveram a experiência da guerra, mas eles trazem isso no seu senso
de que eles devem fazer isso porque existe já no seu inconsciente coletivo, já existe essa marca da privação e, portanto, da necessidade do acúmulo. Então, observe que essas questões, elas não necessariamente estão imbricadas, embora tudo o que aconteça na natureza, absolutamente tudo o que aconteça no planeta, está encadeado dentro de uma ordem, dentro de uma lei, dentro de uma situação. Então, quando Allan Kardec fala isso, ele diz assim: tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma providência que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. Aqui ele está dizendo da lei. Existe uma lei que pretende e que guia e que direciona todas as coisas para um fim. Né? Então isso é uma das teses de Tomás de Aquino, inclusive, com relação à questão das provas cabais da existência de Deus, quando ele diz que todas as coisas têm rumam para um fim. E é nesse lugar, nessa finalidade, é nesse fim que nós vamos encontrar aí a questão da presença de Deus, da sua inteligência absoluta. Então, nessa condição, dessa relação, nós vamos assistir aos dois crescimentos, as duas dimensões do planeta, acontecendo para e passo, de maneira sincrônica, mas de maneira independente, na medida do possível, porque elas estão com ordens necessariamente particulares, embora no conjunto elas estão sendo presididas por uma ordem maior que a tudo leva para o processo da unificação com Deus, o processo da perfeição e tudo mais. Então, observe que quando a gente fala sobre isso, é preciso entender que existe uma observação no processo da ordem que às vezes mostra-nos de maneira caótica como é que as coisas se desenvolvem. Ou seja, existe uma ordem no caos, que eu quero dizer de uma forma mais simples. Como é que existe uma ordem no caos? É porque o que eu estou vendo, que aparentemente é uma confusão, na verdade faz parte do processo de ordenamento. Então isso acontece também na humanidade. Quando a humanidade começa a desenvolver as suas novas faculdades, isso quem vai explicar muito bem é Thomas Kuhn, quando ele fala sobre os paradigmas, ele diz o seguinte, que uma determinada ordem, uma determinada mundividência, uma forma de compreender as coisas, ela explica muito bem tudo e responde muito bem a tudo até um determinado ponto. Quando chega nesse ponto, essa ordem começa a decair e começa a surgir um outro conjunto de pensamento, de ação, que vai substituindo aquele antigo. O nome disso é quebra de paradigma. Você vai ter um paradigma que é um modelo, um modus operandi, um modus vivendi, uma maneira também de perceber o mundo. Então esse paradigma ele vai perdendo força, ele vai sendo quebrado e em seu lugar um novo paradigma emerge, porque não existe vácuo nessa relação. Então, quando isso está acontecendo, é natural que nós percebamos algum tipo de conflito. É natural que a gente veja algum tipo de zum zum zum, né, que está acontecendo e a gente diz assim, poxa, mas não está acontecendo nada. Então eu vejo as pessoas dizendo assim, não existe transição porque a Terra só caminha para o pior. Então a gente tem que pensar, gente, porque, observe, as entranhas do planeta estão de certa forma pacificadas, né? A gente não vê a Terra se movimentando tanto assim, ela se movimenta, mas não tanto. Mas são as entranhas da humanidade, diz Kardec, que estão agora se movimentando. Ou seja, nossos passados delituosos, as nossas sombras, as nossas condições que não são boas, elas estão agora sendo apresentadas e elas estão sendo colocadas na ordem do dia e precisam vir à tona, porque se elas não vierem à tona, elas não vão acontecer. Então, o que está acontecendo do ponto de vista da sucessão paradigmática? Aquilo que era o padrão de vida na Terra, um padrão moral, está falido completamente e nós estamos agora vendo emergir novas concepções de vida sobre a Terra. E dentre essas novas concepções de vida, nasce uma que percebe a espiritualidade, percebe o senso ecológico de uma maneira mais integrada, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais positiva, presente. Não é mais uma coisa sectária, restrita a grupos ideológicos, não. Agora é uma coisa que ganha corpo,
Por quê? Porque aquela resposta que era dada antes pelo sistema materialista não está sendo dada mais. Aquele processo que era resolvido pelas relações humanas contratualistas, esse modelo não resolve mais porque os contratos não estão dando conta da diversidade das relações que surgiram com a modernidade, com as novas possibilidades de relacionamento. Então os contratos sociais eles foram completamente ineficientes em regular tudo e em se colocando como função reguladora, eles são limitantes de uma expansão livre de uma consciência que está se fazendo agora no planeta de mais liberdade de pensamento, etc. Então observe que isso é complexo. E claro que uma estrutura complexa que está sendo destruindo a antiga e criando-se uma nova estrutura, ela vai gerar ruído, vai ter gente caída no chão, vai ter gente que não vai conseguir, vai ter uma série de situações complicadas que vão se apresentar e isso denota um tanto quanto uma bagunça, uma falta de ordem, mas é preciso que nós confiemos no Pai Celestial no sentido de dizer e saber que mesmo no aparente caos existe uma ordem, gente, existe uma ordem e que essas ordens estão, na verdade, submetidas àquilo que Kardec chama de vontade de Deus. Tudo o que é feito das leis, dessas leis divinas, resulta da vontade de Deus, diz Kardec, e não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Uma vontade imutável. Esse livro, inclusive, ele traz um comentário de Kardec aqui na contracapa, a Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, e ele tem logo embaixo, uma frase que diz assim: Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação destas ou delas. Então observe que Deus está no comando, está presidindo tudo, não existe desordem na natureza, o que existe para os nossos olhos é a ausência da ordem momentânea, daquela ordem naquele momento, mas isso está na caracterização de que toda vez que existe uma falta de tranquilidade, toda vez que não existe aquela coisa estável, monolítica, etc., estamos em mudança. E a mudança agora, segundo os espíritos, temos que dizer que essa é uma visão do século XIX, dezenovista, né? Portanto, como dizem aí os modernos, essa visão do século XIX, ela está imbuída de uma ideia nova que surge, que é o Espiritismo. O Espiritismo ele traz, o Espiritismo ele vai trazer na sua construção aquela ideia do que é essa ordem, que é Deus, de como ela se processa, que são as leis, de como ela nos afeta, nós enquanto espíritos, emanações do divino. Então, observe que o Espiritismo vai trazer explicações para essa dinâmica das leis e ao mesmo tempo encaixar isso na nossa vida para que nós possamos viver em conformidade também com essas leis. Né? Quando ele faz, por exemplo, a caracterização do bem e do mal, que ele diz que o bem é tudo que nos aproxima de Deus e o mal é tudo que nos afasta de Deus. Então, portanto, estamos dizendo que enquanto não estivermos submetidos às leis de Deus, nós estamos sofrendo as injunções daquilo que seria a desarmonia e, portanto, as consequências dos atos desarmônicos recaindo sobre nós, uma lei de causa e efeito, que também é uma lei imutável. Então, isso tudo está, de certa forma, acontecendo, a gente está vendo isso acontecer, a gente percebe claramente que há uma mudança. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na medicina, a medicina está caminhando para uma mudança, porque na medicina a gente tem agora uma cadeira que é medicina e espiritualidade, por exemplo, está lá sendo colocada. Então isso realmente é algo que mostra muito dessa transformação. Outra coisa importante também são as práticas integrativas complementares, né, que já foram aceitas. Já se descobriu que pacientes que recebem transfusão magnética, que recebem passes, que recebem aplicações de técnicas transpessoais, são pacientes que conseguem ter um nível de resposta mais rápida aos tratamentos. Isso também é ciência já, né? E já está, de certa forma, inserido também dentro das academias, o que antes era
extremamente, eles eram refratários a esse tipo de coisa, hoje não, eles aceitam de uma forma mais natural. Então, observe que nós estamos vendo as transformações e tentando entender as transformações como coisas rápidas, coisas imediatas. Elas não vão acontecer assim, dessa maneira. Uma outra coisa também que a gente tem que considerar é que nós não estamos falando apenas, quando falamos dessas mudanças de ordem moral, nós não estamos falando apenas dos encarnados, nós também temos que incluir os desencarnados, que fazem parte dessa ordem. Uma vez que eles interagem conosco o tempo inteiro, nós também interagimos com eles. Então, esse tipo de situação afeta os dois planos, a interexistência, né? Porque nós estamos mandando pensamentos para lá, eles estão mandando pensamentos para cá, e na predominância da qualidade dos pensamentos de lá e de cá, a gente vai encontrar aí as situações que são percebidas nos chamados fenômenos obsessivos e também, claro, nos tratamentos, nas terapêuticas que envolvem o trabalho espiritual. Então, o que acontece? Nós já evoluímos bastante, mas ainda temos um dever de casa para fazer. Em compreendendo essas dinâmicas, nós temos que fazer agora um grande movimento na direção do progresso, que é de fazer que reine entre nós a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que venha como resultado trazer o bem-estar moral. Essa situação também, gente, é uma coisa importante a gente considerar esse movimento, uma vez que o bem-estar moral ele tem sido algo a ser almejado, desejado pela sociedade há muito tempo. Desde que as sociedades se organizaram, nós estamos buscando um mecanismo que nos assegure uma qualidade de vida que dê segurança, que dê manutenibilidade das pessoas, as pessoas consigam ter a qualidade de existência, de sobrevivência asseguradas. Então a gente tem algumas coisas que nós estamos buscando, essa matemática, essa fórmula mágica, já faz algum tempo, sem muito sucesso. Por quê? Porque estamos imaginando que vamos achar uma forma social, um grande modelo contratual, aonde nós vamos nos submeter e essa ordem grandiosa vai fazer com que nós sejamos uma sociedade justa, feliz, etc. Isso também talvez não vá ficar, porque esse é um modelo também paradigmático, de que o Estado resolve tudo, de que as coisas vêm de cima, de que nós devemos nos submeter a uma égide de leis, etc. Esse é um modelo paradigmático. Qual é o modelo novo? O modelo novo é a consciência do ser, de que ele é um ser ecologicamente inserido num contexto social. Então, na hora que ele começa a desenvolver esse senso, ele começa a ter uma percepção, né, uma senso-percepção do outro, uma senso-percepção dos direitos, uma senso-percepção dos deveres, e com isso ele vai desenvolvendo uma característica de sociabilidade que dispensa a ação das leis constritoras, as leis que são aquelas que amarram, que prendem e que engessam as pessoas nos seus comportamentos. E também passa-se a trabalhar com a sociedade pautada na verdade, uma sociedade pautada não na hipocrisia, mas em relações verdadeiras, porque os seres humanos compreendem o seu papel na Terra. Dizendo de uma outra forma, o nosso modelo que é de cima para baixo, impositivo, passa a ser de baixo para cima, consciencial. Então há uma mudança também em relação a isso? Claro, existe uma mudança em relação a isso, porque nós já podemos perceber nos movimentos que estão acontecendo na Terra, também por conta da falência dos sistemas naturais, os sistemas que estão aí em vigência, há as novas propostas para que esse modelo se ajuste. Aí, claro, no meio vem os salteadores, os aproveitadores, que fazem alterações no movimento para tentar se aproveitar disso. Então existe uma série de naturezas humanas ainda atuando nesse contexto que impedem que a gente caminhe de fato para uma liberdade dentro desse contexto. Então nós temos esse dever, que é desenvolver de forma ética, de forma espiritual, de forma ampliada a nossa moral, e já não é somente desenvolver a inteligência que os homens necessitam, vai dizer Kardec, mas elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo.
e o orgulho. Então isso aí é uma coisa que a gente precisa ainda trabalhar e temos que pensar que o nosso modelo ele passa de uma certa maneira para um novo lugar, né? É um novo lugar que é um lugar onde nós possamos realmente buscar uma situação melhor para vivermos aqui nesse planeta, uma circunstância melhor de vida, umas condições melhores de vida, tá certo? Então é por esse motivo que a gente percebe que tudo está se encadeando, tudo está se desenvolvendo e que não tem nada errado, né? As coisas estão por uma situação, por uma circunstância pontual, a gente está entendendo que as coisas estão andando, pode não ser do jeito que eu gostaria, mas eu tenho que confiar que existe por trás uma lei, que é a lei do progresso, que preside a tudo, e uma lei de harmonia que faz com que tudo caminhe na direção desse processo harmônico. Tanto tempo mais demore para que eu consiga assimilar essas ideias e consiga trazer essas ideias, quanto mais nós vamos ter o tempo, né? O tempo para que isso aconteça. Então, hoje a gente já tem aí uma certeza de que o padrão vibracional do pensamento interfere na questão da saúde, por exemplo. Os indivíduos estão adoecendo, né? Estão adoecendo porque estão em processos conflituosos com sua consciência, com seu psiquismo. E isso também vai levar a humanidade a um processo de exaustão que vai fazer com que a gente tome umas providências aí em relação a isso. A vacuidade dos modelos existenciais, os valores pífios que estão sendo colocados aí em substituição a valores sólidos que a humanidade construiu ao longo dos milênios. Então a gente vê que realmente existem aí propostas que são propostas ruins mesmo, do ponto de vista da essência, que não trazem nenhum tipo de sustentação para a humanidade, ao contrário, levam-nos e afastam-nos diretamente da condição aí do divino, da questão da espiritualidade, nos afasta disso e nos aproxima do materialismo, que é justamente aquele que já mostrou que não tem nenhuma capacidade de sustentar a nossa condição existencial. Então Arago vai dizer, ainda no texto São Chegados os Tempos, né, aqui no capítulo 18, quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação, ele falando aqui sobre justamente essa transição, né, e que a Terra há de se elevar na hierarquia dos mundos, estamos falando de transição planetária, nada de místico vejais nestas palavras. Não tem nenhum efeito apocalíptico, não tem nenhuma besta que vai descer sobre o oceano, varrer as estrelas com a cauda, não vai ter nada disso. Vede ao contrário a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Ou seja, não dá para negar que existe sim um processo evolutivo que está pautado na lei do progresso, que está guiado pela lei de harmonia e que está atuando em todas as coisas. Os efeitos que estão aí sendo colocados são os efeitos da mudança, são os efeitos da destruição, são os efeitos da desconstrução, são os efeitos das resistências a todo o processo de mudança. Então, está aí, portanto, a gente precisa experimentar. Então, ele diz assim: uma coisa se vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, e que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Ou seja, a gente sabe que nós estamos envolvidos nesse grande ecossistema, que nós estamos falando somente de nós aqui da Terra, mas estamos falando de todo um sistema grande. Essas mensagens que eu estou lendo aqui, elas são de um espírito chamado Dr. Berry, que se apresentou lá na Sociedade Parisiense de Estudos, né? Ele era encarnado e quando desencarnou ele deu essas mensagens. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Essa é a mensagem do espírito. Ou seja, vamos trabalhar hoje muito mais para a construção de um modelo de uma sociedade justa e feliz no futuro do que necessariamente do meu conforto hoje. Porque o meu conforto hoje pode custar caro no futuro, pode ser um fator de atraso para o desenvolvimento da humanidade. Então, a gente pode sim fazer com que a nossa passagem aqui na Terra seja um elemento de mudança grandiosa. Para isso, nós vamos ter que também contribuir com as mudanças paradigmáticas, não somente do ponto de vista social, mas do ponto de vista individual.
nós temos as nossas mundividências, que são peças monolíticas, que a gente não abre mão, que a gente não quer falar. Né? O pessoal brinca até dizendo assim, que isso aí é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sempre assim, Gabriela, Gabriela, Gabriela. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, gente, porque o processo mental fixo leva o sujeito a um retardo no seu processo evolutivo, no seu aprendizado e tudo mais. Então a gente vai ter que aprender a quebrar os paradigmas, né? E aqui nós temos uma outra mensagem que diz assim: o passado já não pode bastar às novas aspirações, às novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos, tá vendo? Aquela questão que a gente falou do paradigma. Não mais se deixa levar por ilusões, nem por fantasmagorias. Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciosos. É demasiado efêmero o presente, ela sente que é mais amplo o seu destino e que a vida corpórea é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente, ou seja, a consciência da espiritualidade já muda um pouco esse cenário aí que se apresenta. Então, o que o Espiritismo realmente vai trazer? O Espiritismo ele vai trazer aqui uma série de explicações, né, conforme eu já disse, a respeito desses fenômenos, de maneira tal que essa consciência citada nesse texto aqui que eu acabei de ler, ela desabroche. No sentido que o indivíduo tenha a concepção clara a respeito da realidade, aquelas ilusões que eram construídas em cima de dogmas, em cima de ideias que estavam presas a interpretações equivocadas dos textos sagrados, por exemplo. Essas ideias elas começam de certa forma a serem removidas e em seu lugar vão surgindo novas ideias com mais substância, com uma visão mais plena, com a visão mais aprofundada, trazendo aí a possibilidade de um entendimento melhor com relação à vida e às coisas que nos envolvem. Então aqui no item 15 da Gênese, desse capítulo 18, quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências e apenas o circunscreva à produção de alguns fenômenos, vai compreender, ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte: se você tiver meditado sobre o Espiritismo e entender que o Espiritismo não é somente, melhor dizendo, não é somente fenômenos mediúnicos, que o Espiritismo tem outras profundidades a serem exploradas, e essa pessoa vai compreender que o Espiritismo abre à humanidade uma estrada nova que lhe desvenda os horizontes do infinito. Olha aí, é pouca coisa, gente? Não, é muita coisa. Iniciando nos mistérios do mundo invisível, mostra seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo. Olha aí, gente, tanto no estado espiritual como no estado corporal. Nós somos ativos o tempo inteiro. Pensando, estamos atuando, agindo, estamos atuando, e até mesmo quando estamos na inércia, estamos atuando, porque a nossa inércia é uma ação. É uma ação que tem consequência. Todo ato que tem consequência, ele, de certa forma, ele é volitivo, ele depende de uma vontade. Você não fazer também depende da vontade. Tanto no estado espiritual como no estado corporal. O homem já não caminha cegas. Isso aqui ele está falando claramente em relação ao espiritismo. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Então, observe como é legal, como é bom, a gente ter essa visão clara que o Espiritismo nos traz sobre as coisas, afirmando determinadas verdades que são explicações a respeito da vida que nos ajudam a enxergar a vida de uma forma melhor. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória, ou seja, a existência da carne não pauta o ser é mais do que isso, o ser é espírito imortal, portanto o que morre é o corpo, o espírito permanece, que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte, que já viveu e que vai voltar a viver, e que nada se perde do que haja ganho em perfeição. Não retrograda o espírito só avança, nada se perde nos seus progressos morais. Em suas existências anteriores, ele vai deparar com a razão,
do que hoje, do que é hoje, e reconhece que do que ele é hoje, qual se faz a si mesmo, o qual se fez a si mesmo, poderá deduzir o que virá-se um dia. Na sua condição de hoje, ele pode imaginar, né, aquilo que é a sua aspiração de futuro e, portanto, aquilo que ele vai desenvolver daí para frente. O senso que nasce dessa questão é o senso de amorosidade, é o senso de fraternidade, é o senso de que realmente Deus preside as coisas, então eu tenho uma ligação com Deus, eu preciso encontrar com Deus de uma forma mais intensa, não do ponto de vista dogmático, não me ajoelhar no milho, mas eu preciso ter uma relação com Deus onde eu sinta a presença de Deus em minha vida, e tudo isso, gente, vai fazer com que eu evolua moralmente, né? Então, uma compreensão melhor me leva a um entendimento melhor a respeito das coisas da vida e das coisas para além dessa vida, né? Então, a fraternidade, ele diz aqui, é a pedra ou será a pedra angular da nova ordem social, mas não existe fraternidade real, sólida, efetiva, senão aquela que se assente em base inabalável, e essa base é a fé. A fé no sentido da certeza, não a fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com o tempo e os povos que mutuamente se apedrejam, porquanto anatematizando uns aos outros, alimentam um antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e os aceitará e aceitará. Deus, alma, o futuro, o progresso indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. São fundamentos que nós podemos dizer que em cima desses fundamentos a igualdade vai se dar e não vai haver mais motivo de tantas querelas, de tantas brigas, de tantas discussões. Na questão 799, Allan Kardec faz uma pergunta para os espíritos sobre a questão, né, do que o espiritismo vai deixar para a humanidade, e a resposta que os espíritos dão é que o espiritismo veio para destruir o materialismo, e mais do que isso, o espiritismo veio para eliminar todas as noções de crenças, de castas e de cores, né? Então, quando a gente vê as pessoas hoje criando essas separatividades aí sociais, essas coisas esses problemas identitários, eu fico assim achando o que é que essa pessoa quer, na verdade, né? Qual é o objetivo dela? Porque nós somos uno, né? Nós somos todos iguais. Eu sou espírito, você é espírito, todos somos espíritos. Somos iguais na espiritualidade. As diferenças físicas são aparências momentâneas que vão se desfazer com o processo do decaimento do corpo e a questão da finalidade, da finitude, melhor dizendo, da vida no corpo. Quando houver esse momento, quando houver o decesso, né, quando houver a finalização, então a gente vai seguir viagem como espírito, esse corpo deixa de existir, mas aquela aquisição moral, intelectual, etc., vai estar no acervo desse espírito que comunica, que continua. Então, se eu me fixar na aparência, eu estou apenas fazendo um recorte temporal da existência do ser, que não representa a verdade dele e que, de certa maneira, vai caracterizar aí uma visão restrita da humanidade. Quando todos os homens estiverem convencidos que o Deus é o mesmo para todo mundo e que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém, os homens veem o mal, todos os considerarão filho do mesmo Pai e se estenderão em suas mãos e também as mãos uns para os outros. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver que Deus, quando ele estiver na presença da consciência humana, quando Deus for o elemento fundamental para que a gente possa realmente desenvolver as nossas condições perceptivas, a partir de Deus, a partir da presença de Deus, a partir da concepção de Deus, eu começo a entender o outro, tudo muda. A sociedade muda, as coisas mudam, o meu senso de fraternidade amplia-se, então tudo se modifica a partir da presença do divino ou da concepção do divino percebida e, acima de tudo, o sujeito imbuído dessa ideia na sua construção mental.
A unidade de crença é outra coisa também que surge, claro, porque não se está se falando de unificar as religiões, mas está se falando apenas de ter elementos, pressupostos das religiões sendo tratados de maneira universal. Ou seja, existem fundamentos que são iguais. Deus, por exemplo, o conceito de Deus, a forma como Deus se coloca, as leis de Deus, essa dinâmica de Deus, e portanto não há por que discutirmos o seu Deus ser melhor do que o meu, né? Ou estarmos de repente discutindo que a sua religião é uma mais perfeita do que a minha. Toda religião é boa desde que ela promova no ser o seu desenvolvimento moral, desde que ela consiga trazer o crescimento, né? E que ela esteja pautada na caridade, na fraternidade, na benevolência para com todos, e que seja capaz de também tolerar todas as crenças, né? Então, o Espiritismo tem como meta trazer a madureza da humanidade, trazer a condição para que a humanidade realmente evolua, cresça, se desenvolva, e por isso são chegados os tempos em que nós somos chamados para fazermos então as nossas transformações morais, fazermos então a nossa ampliação da consciência de que somos espíritos, para que possamos então entender o que nós estamos fazendo aqui mesmo, quais são as consequências da nossa vida, né? Quais são as consequências do nosso querer, do nosso pensar, da nossa consciência em relação ao fato de termos capacidade de entender as dinâmicas da vida, as leis de Deus e seus impactos. Então, dizem aqui os nossos queridos amigos que o Espiritismo, mais do que qualquer outra doutrina, ele está mais apto a secundar o movimento de regeneração por que passa a humanidade. Então, esse é o momento que está sendo anunciado. Ele já tem um certo tempo, mas somente para efeito de pontual que nós aqui já pontuamos, de forma mais definitiva, é dizer que a transição planetária não é destino, é caminho, né? Nós não podemos imaginar que transição planetária seja um lugar. A transição planetária é um processo que vai se sucedendo em etapas, e que essas etapas vão sendo uma atrás da outra, vão sendo substituídas e vão produzir ao final aquele resultado que é a sociedade justa e feliz que todos nós queremos, tá certo? Então os momentos são chegados porque nós temos hoje Espiritismo já por mais de 160 anos, né? Temos aí caminhando o Espiritismo aí já nos seus 166 anos, né? Nós vamos caminhando aí já para 166 anos. Estamos já, portanto, com bastante vivência a respeito dele. Temos aí o cristianismo com 2.000 anos, temos o budismo com 2.500 anos. A humanidade está sendo futucada pelas misérias que se espalharam em todo canto, misérias morais, misérias físicas, materiais. E agora é o momento em que essas transformações que estão acontecendo, estão pululando aqui e acolá, elas vão constituir-se no futuro em um novo modelo, um modelo de vida novo, e eu sou muito otimista, acredito bastante nisso. Tenho ainda dúvidas com relação à questão dos oportunistas, já falei, dos modelos falidos que estão aí no tempo, pessoas tentando, por seus objetivos pessoais, segurar a barra de determinados tipos de modelos que já se mostraram extremamente ineficientes no mundo inteiro, mas que estão aí na ordem do dia por interesses pessoais, ainda do egoísmo das pessoas. Mas haverá de emergir um novo sistema que eu acredito que esteja mais baseado no humanismo, que esteja baseado na existência de Deus, na existência de relações com as religiões de um modo geral, o ser humano incorporando essa visão a partir de uma perspectiva ampliada de si mesmo, como ser imortal, como ser espiritual. Então eu acredito que isso vai produzir frutos novos de uma geração nova que surge pela falência dos modelos anteriores. Tá bom? Então vamos aproveitar esse momento de renovação de ciclo, né? Nós estamos finalizando um ano, iniciando um novo ano, e neste novo ano que seja o renascimento dos nossos corações, e quem sabe do nosso grupo, entre nós, haverá alguém que será capaz de dizer que para si o tempo já chegou, para si o tempo agora é outro, né? Que seja novo tempo para
todos vocês e essa renovação seja o início de uma vida bastante profícua e feliz. Tá bom? Feliz ano novo, fiquem com Deus, um abraço querido e muita paz. Desde que o vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabu. Deixei meu Pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão, a paz sentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente, o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e